Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando sobre diversos temas e a gente não poderia deixar, né, de dar continuidade das nossas lives, né, sobre o tema Israel e Palestina, né? Lives essa que estavam sendo, né, começadas aí pelo Ulisses, mas infelizmente o Ulisses, né, teve que se afastar pelo canal, então vamos seguir dando continuidade aí a tratar desse tema de tão importância, né, que tem uma extrema importância na política nacional, né, e na política internacional e na questão dos direitos humanos também. E para falar desse tema, eu convidei aqui o Sahar, né, para falar aí, né, ele que é judeu, para falar um pouco aí sobre o Estado de Israel, né, o massacre que Israel vem fazendo contra o povo palestino, e tentar falar um pouco, né, sobre o sionismo, sobre o judaísmo, e por que a gente, né, não... por que ser antisionista, né, mesmo do que ser antissemita, né? O Shahar, que é judeu, né? Importante constar aqui na nossa entrevista. Então, Shahar, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Beleza, então boa noite aí, ó, todo mundo que está assistindo. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Meu nome é Shahar Goldwasser, eu sou nascido em Jerusalém, apesar de nunca ter morado muito tempo lá, cresci entre Argentina e Brasil, hoje moro aqui no Brasil. Sou judeu, sou também cidadão israelense, e essa é um pouco da minha história. Eu cresci num lar judaico, num lar sionista, participando de atividades da comunidade judaica, estudei em escola judaica, participei de movimentos juvenis judaicos, sionistas também. Cheguei a morar um ano em Israel, já de mais velho, nesse âmbito da, digamos assim, entre aspas, militância sionista, né? Se pode-se dizer dessa forma. E em 2020, não, desculpa, em 2012, 2013, para ser mais preciso, comecei um processo de questionamentos internos, nos quais eu comecei a entender que o sionismo não era uma ideologia que de fato representava aquilo que eu buscava, aquilo que eu almejava. E a partir de 2013, mas de fato a partir de 2014, comecei a participar de atividades em defesa do povo palestino, solidariedade ao povo palestino. Em 2015, participei de uma viagem para a Palestina, a partir de um programa que chama FIP. É um programa que na época, que por enquanto está pausado, mas que na época realizava viagens à Palestina de 40 dias, nos quais a gente passava uma semana viajando, conhecendo diversos ativistas e depois uns 30 dias trabalhando junto a uma organização local. E assim eu trabalhei numa organização de Jerusalém Oriental, fazendo um blog sobre resistência palestina não violenta. Esse blog ainda existe, chama Sumud, Vozes da Resistência, vocês podem achar aí no Google, da época que ainda não tinha Instagram ainda, na época, 2015, pelo menos eu não tinha. De lá para cá, acho que depois da volta dessa viagem, muita coisa na minha vida mudou, na minha visão em relação à Palestina mudou, e começamos a articular um grupo de judeus antisionistas aqui em São Paulo, para começar a pensar em ações e atividades que a gente pudesse contribuir mesmo, sendo solidário com a causa palestina. Passamos por um momento de muitos debates sobre a importância de uma voz judaica ou não, né? Afinal de contas, quando a gente fala de libertação da Palestina, a gente fala de um processo que tem que ser guiado, liderado e protagonizado, né, pelos palestinos. Mas a gente acha hoje, principalmente vendo as expressões do Jewish Voice for Peace, If Not Now, Independent Voices for Peace e muitas outras organizações que a gente tem parceria de organizações judaicas antisionistas que militam pela causa palestina. A gente acompanha essas atividades, a gente dialoga com essas instituições e, portanto, a gente decidiu fundar o nosso coletivo, que depois dos acontecimentos do 7 de outubro, e com toda essa retomada do tema, né, e reascensão desse debate, muitas pessoas se aproximaram de nós
algumas conversas começaram a ser feitas, algumas articulações, e assim se fundou o atual Vozes Judaicas por Libertação. Eu sou um dos fundadores, sou colaborador também, junto com outros aproximadamente 20, 25 pessoas. E a gente hoje atua, né, junto à Frente Palestina, aqui em São Paulo, junto a outras organizações. Recentemente escrevemos uma carta ao presidente Lula, com o apoio da Anistia Internacional. Nós, em conjunto com a Anistia Internacional, a gente fez essa carta pedindo por embargo militar, e ela teve um apoio muito grande, teve um impacto midiático importante. E é isso que a gente tem atuado nas áreas de advocacy, fazendo encontros aqui em São Paulo, participando de podcasts como esse, enfim, contribuindo com a formação também dos jovens e pressionando o governo e contribuindo com a luta da causa palestina. Maravilha. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Por que ser antisionista não é a mesma coisa do que ser antissemita? Antissemitismo é uma forma de discriminação racial com os judeus, né? É algo que a gente observa ao longo da história, isso sempre aconteceu, não é algo que surgiu agora recentemente, né? E ele teve o seu desenvolvimento principal se deu na Europa, onde o antissemitismo ganhou uma expressão mais forte, né? E se tornou, digamos assim, parte do pensamento da época. Principalmente na Idade Média, quando os judeus não poderiam possuir terras e, portanto, se dedicavam ao comércio, que era uma atividade um pouco que era proibida para os cristãos, e, portanto, eles foram sendo associados ao pecado, e assim foi se desenvolvendo essa visão antissemita mesmo, principalmente na Europa. Teve, por exemplo, acusações de antissemitismo em relação à peste negra na época, acusações de que judeus comeriam crianças, usariam sangue de crianças para fazer suas preces, suas orações, associando sempre o judaísmo ao satanismo. E essa ideologia foi se desenvolvendo, principalmente na Europa, até chegar ao seu cúmulo na Rússia, né, nos anos antes da Revolução Comunista, né, nos anos 10 ou até antes, com os pogroms, que eram grandes ataques a aldeias, a vilarejos judaicos, patrocinados pelo Império Russo, mas realizado por civis, no quais eles simplesmente entravam em aldeias, queimavam as casas, estupravam as mulheres, matavam as crianças, matavam os homens, e foram cenas, né, foram relatos muito, muito ruins, assim, dessa época, muito tristes. E também tem o principal, né, fato do antissemitismo, que é o Holocausto. Então, quando a gente está falando de antissemitismo, a gente está falando dessa ideia medieval, né, por assim dizer, de ódio aos judeus, que se desenvolveu principalmente na Europa, né, e que visava, enfim, mais uma perspectiva racista e xenofóbica para com o estrangeiro e para com aqueles que até então não eram considerados brancos pela sociedade europeia. Antisionismo, ou seja, a ideologia do qual eu mesmo sou partidário e muitas outras pessoas cada vez mais têm levantado sua voz e se unido a esse chamado, é uma forma, vamos dizer assim, é uma derivação do termo antifascismo, né? A partir do momento que a gente compreende o sionismo como um movimento nacionalista, um movimento que preza pela supremacia judaica numa terra, e a partir do momento em que há uma visão supremacista de uma raça sobre as outras, a gente entende que isso é uma visão racista e fascista. E a gente não vê só isso como uma visão ou como uma ideia, como uma ideologia. A gente vê isso de fato expresso hoje no genocídio que acontece na faixa de Gaza. Então, quando a gente se coloca como antisionista, a gente está falando que a gente está se colocando como contra essa expressão do fascismo que se deu, no caso, entre a população do Estado de Israel, principalmente contra os palestinos, mas não só, isso é muito importante, e que visa exterminá-los, e que de fato os está exterminando. Então,
essa postura anti-sionista é uma postura justamente de defesa do povo palestino, de defesa de ideologias políticas e regimes políticos que prezem pela igualdade, pela liberdade, por uma visão laica da sociedade e que preze, assim, aí, bom, organizações mais democráticas, coletivas, né, que não sejam, digamos assim, autoritárias ou regidas por um grupo de pessoas, seres humanos sobre o outro, seja ele raça, seja ele religião, seja ele condição econômica. Dado isso, eu faço a pergunta ao contrário: qual é a relação entre antissemitismo e antisionismo? Assim, acho que é justamente quando a gente percebe que a narrativa israelense, né, fala sobre, equipara o antisionismo ao antissemitismo, a gente percebe que isso é um elemento meramente retórico, né? Porque não é nem que o antissemitismo não seja real, não tenha existido, nem que o antisionismo não seja legítimo. Eles simplesmente não têm relação nenhuma um com o outro, né? Claramente que o sionismo vai usar dessa visão do antissemitismo, né, da perseguição aos judeus, como forma de legitimar o seu genocídio em curso em Gaza. Mas isso é gravíssimo, na verdade. Isso é uma afronta até mesmo à memória, né, dos nossos ancestrais que foram exterminados por justamente lutar por preservar essa religião, essa tradição, essa cultura. Então, na verdade, não há nenhuma relação entre antissemitismo e antisionismo, a não ser uma relação retórica, né, e propagandista por parte do Estado de Israel para manipular a opinião pública, para tentar forçar as pessoas a se sentirem culpadas de estarem realmente atacando o Estado de Israel. E nós, enquanto vozes judaicas por libertação, né, vozes que a gente entende a importância da gente se posicionar como judeus, justamente para mostrar que não há uma relação entre você ser antisionista e você ser antissemita, muito pelo contrário, né? Dentro dessa ideia de ser antisionista, de você combater supremacias raciais, combater supremacias ou opressões de pessoas contra outras, também está a luta contra o antissemitismo. Eu diria ao contrário, o antissemitismo faz parte do antisionismo, né? Desculpa, a luta contra o antissemitismo faz parte do antisionismo. Certo, tudo bem. Char, tá para incluir os árabes aí da região da Palestina como grupos semitas? É uma dúvida que eu tenho, que o pessoal sempre fala, né, disso, né, e eu queria, né, ver o que você pensa do assunto e tudo mais. Quando a gente fala de antissemitismo, né, quando a gente fala dos semitas, de fato, são aquelas pessoas que provêm dessa região, que seria essa região em volta da Palestina. Eu não sei exatamente qual que é o termo a que se faz referência geograficamente quando se diz essa região dos semitas. Mas o fato é que esse termo é utilizado para se falar da perseguição aos judeus. Então, na verdade, independente se os palestinos são ou não são semitas, quando a gente fala de antissemitismo, a gente está se referindo realmente à perseguição ao povo judeu. Tem gente que até gosta de chamar de judeofobia, né? Porque eu acho que essa seria, digamos assim, a terminologia mais correta. Mas o antissemitismo é um termo que está na boca do povo e acho que não tem problema também utilizá-lo. Certo. E, Char, eu vejo vários vídeos, né, e eu queria saber aí de você, né, é correto afirmar que antes da existência, né, de como Estado, do Estado de Israel, o povo judeu e o povo palestino conviviam pacificamente? Acho que sim. Acho que sim, acho que sim, acho que dá. Acho que é importante a gente lembrar de algumas coisas, né? Uma coisa, vizinhos sempre brigam, né? Acho que isso é uma coisa que tem que ser lembrada, né? Diferentes sempre discutem, sempre debatem.
Mas uma coisa é intrigas do cotidiano, disputas locais, políticas, e outra coisa é um regime de apartheid, né? Outra coisa é um genocídio, né? Acho que isso é bem diferente. Quando a gente pensa na Palestina antes da existência de Israel, né? A gente pensa no território árabe, né? E quando a gente pensa num território árabe e numa população árabe, a gente entende que dentro dessa população árabe existem árabes de diversas religiões, né? Árabes, em sua maioria, são muçulmanos, mas também existem árabes cristãos. Dentre os árabes cristãos existem os árabes ortodoxos, os árabes católicos. E além dos árabes cristãos e dos árabes muçulmanos, existem também os árabes judeus, né? Então, na verdade, o judaísmo sempre esteve presente dentro da cultura árabe, dentro da sociedade árabe como um todo, e não só na Palestina, na verdade. Na Palestina, no Iraque, no Egito, na Síria, no Líbano. Na verdade, as comunidades judaicas do Oriente Médio são as primeiras e as mais, digamos assim, mais antigas comunidades judaicas que se têm registro. As comunidades mais antigas que têm registro da história são a comunidade judaica do Egito, em Alexandria, e a comunidade judaica da Babilônia, né, que hoje é Bagdá, né? Então, quando a gente pensa na relação, ou quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente é colocado nessa situação na qual a gente tem que entender que os árabes estão lutando contra os judeus, né? Essa dicotomia, ela é falsa, na verdade. Bom, pode ser que tenha se tornado verdadeira hoje, mas até então era falsa. Ela era falsa porque judeus e árabes nunca foram identidades que antagonizassem, né? Que conflitassem. As pessoas eram árabes e judias, né? Dizia respeito a aspectos diferentes da sua vida, né? Ser árabe significava estar integrado à cultura árabe, à língua árabe, a culinária árabe, né? A vida dentro desse mundo árabe que é o que a gente conhece hoje como Levante, Egito, Síria, Iraque, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, obviamente. E ser judeu é algo que dizia respeito à sua religião, e talvez um pouco mais, uma religião mais antiga, uma religião que se congrega em comunidades, que gosta de conviver em conjunto, que gosta de manter tradições, manter rituais culturais e religiosos. Então nunca houve um conflito entre ser árabe e ser judeu. Quem inventou esse conflito foi o imperialismo europeu, né? No século XX, no começo do século XX, justamente como forma de causar conflitos dentro do Oriente Médio, porque também é importante lembrar que a presença judaica no Oriente Médio ela é muito, muito importante, né? Até mesmo na história desses países, dessas populações. Então, essa ideia desse conflito entre árabes e judeus, ele é um conflito moderno, ele é um conflito impulsionado pelo colonialismo, com o intuito de desestabilizar toda a região, e parte desse projeto de desestabilizar toda essa região passa pela criação desse Estado judaico, que é o Estado de Israel, né? Que ele é um Estado supremacista judaico, né? E que ele teve, ao longo da sua história, ele entrou em guerra e teve conflitos com aproximadamente, talvez, absolutamente todos os países da região, né? Israel já invadiu o Egito mais de uma vez, Israel já invadiu, segue invadindo, está em curso a invasão do Líbano, Israel já invadiu diversas vezes a Síria, Israel já invadiu diversas vezes a Jordânia, Israel já teve conflito armado com o Iraque, Israel até mesmo já atacou o Irã. Então, quando a gente pensa em Israel, a gente pensa num Estado que foi criado a partir de interesses coloniais europeus, né, no Oriente Médio, e que serviu e serve até hoje para desestabilizar e enfraquecer aquela região para que sim possa ser dominada pelo imperialismo, né? Então eu pensaria dessa forma, assim, essa questão. Tem a questão dos judeus árabes, que aconteceu com eles. Os judeus árabes, depois desse conflito, depois do início da criação de Israel, e não só de Israel, mas das nações árabes, né? As nacionalidades árabes, os países árabes, que até então não existiam, né?
A Síria não existia enquanto Estado nacional, o Egito não existia enquanto Estado nacional, o Iraque, isso vale para absolutamente todos os países, até mesmo para a Palestina, que não existia enquanto Estado nacional até a invasão europeia. E só a partir da invasão europeia é que os europeus começaram a organizar e distribuir, desenhar essas fronteiras que iriam se tornar esses países, né, esses estados nacionais da forma como a gente os compreende hoje. Esses nacionalismos geraram esse conflito entre árabes e judeus, porque até então o judaísmo não era uma nacionalidade e o sionismo ele preza por isso, pela compreensão do judaísmo enquanto nacionalidade e não enquanto religião ou cultura ou, enfim, ou legado ancestral, como outras formas como outras formas a gente poderia compreender o judaísmo. E a partir de então, o conflito entre os nacionais judaicos e os nacionais dos diversos países passou a acontecer. E assim, os judeus foram expulsos, de fato, dos países árabes onde habitavam, principalmente quando eles entraram em guerra contra Israel. Então, isso aconteceu no Iraque, isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Síria, isso aconteceu no Líbano. Os países entraram em guerra contra Israel e a partir do momento que eles entraram em guerra contra Israel, eles entraram em guerra contra os nacionais judeus, que era como Israel determinava seus cidadãos. E, portanto, os judeus que habitavam essas terras foram expulsos, né? E esses judeus não foram também bem recebidos em Israel, diga-se de passagem, né? Só para você ter uma ideia, esses judeus foram recebidos em Israel, levados para campos de concentração, onde eles seriam alocados para irem colonizar a Palestina recém passada por um processo de limpeza étnica, né? E, portanto, esvaziada da sua população original. Então, eles chegavam em Israel, eles passavam por um processo de desinfecção com veneno para agricultura, de fato, isso está documentado. Eles eram borrifados com veneno para desinfetá-los desses países árabes dos quais eles seriam provindos. Eles eram colocados em campos, né, onde viviam em barracas e onde o árabe não era permitido, né, onde eles não poderiam dar continuidade a essa cultura, onde seriam educados para essa nova cidadania, que seria essa cidadania israelense, para esse novo idioma, que seria o hebraico, e seriam enviados às regiões periféricas e marginalizadas do recém-criado Estado para colonizar a terra. Então, esses judeus árabes, na verdade, eles não só foram expulsos dos países árabes, como eles foram também, e até hoje são discriminados dentro da sociedade israelense. Certo. Chá, você falou aí, né, na época que você, da sua juventude, né, não que você não seja jovem ainda, você falou aí, careca, você falou aí, né, de uma militância sionista, né? O que pregava naquela época, né? O que prega nessa militância? Qual que é o funcionamento? Então, o sionismo, ele entende o judaísmo não como uma religião, mas sim como uma nacionalidade, como uma identidade nacional. Então, parte dessa militância passa pela ideia da gente preservar, cultivar, cultuar, construir dentro de nós uma identificação com essa nação a qual somos pertencentes, né? Porque é um sentimento que ele não é natural, né? E ele não ele não vem, e ele tem que ser construído, ele tem que ser elaborado, né? Porque ele é artificial. Por exemplo, jovens judeus que nascem no Brasil, eles têm que ser convencidos de que o país deles não é esse, que o país deles é Israel e que eles estão aqui de forma, por mais que eles morem aqui, eles vivam aqui, os amigos deles estejam aqui e que eles pretendam morrer aqui, eles têm que ser convencidos de que esse não é o país deles, que eles vivem num eterno exílio, né? E que o país deles de verdade é Israel. Então, essa militância sionista, esses grupos judaicos sionistas, dos quais eu também pertenci, são como se fosse juventude da igreja, como se fossem grupos jovens em escolas. São jovens que se reúnem justamente com o intuito de
ter esse espaço de, primeiramente, social, né, socializar entre outros judeus. Então, em muitos contextos, os judeus não têm grandes comunidades, como, por exemplo, o caso de São Paulo, nos quais eles consigam participar de escolas judaicas, sinagogas, enfim, que tenham uma vida judaica. Então, tem esses movimentos juvenis que servem como pontos de encontro desses judeus. Eles também servem como ponto de também encontro de jovens que buscam, para além do sionismo, defender alguma corrente dentro do sionismo, porque o sionismo também ele é um movimento que, dentro da ideia de nacionalidade, existem várias propostas de nacionalidade, né? Eu, por exemplo, militei num grupo que se chamava Bonim Dror, que ele era um grupo sionista de esquerda. O que significa isso? Era um grupo que, além de além da gente passar um tempo com as crianças, educando as crianças, entre a gente, fazendo reuniões, festas, atividades, brincadeiras, nas quais a gente estivesse sempre falando sobre Israel, sobre hebraico, sobre a cultura israelense, sobre a geografia israelense, sobre a gastronomia israelense. Para além disso, ainda tinha uma ideia de que Israel deveria ser um país mais à esquerda, ou que deveria ser um país mais liberal, ou que deveria se juntar, a gente deveria observar partidos políticos mais à esquerda, assim como existiam outros movimentos juvenis que são muito mais à direita, assim como existem movimentos juvenis que também são religiosos, ou outros que são, enfim, menos, o nosso não era nada religioso, enfim, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que são grupos que se juntam para passar a tarde juntos, para pensar em formas de promover o sionismo dentro da comunidade judaica, tá? E para as crianças, né, para os jovens, para as próximas gerações, mas que também tem um aspecto social e estruturante importante. Chá, existe uma visão muito difundida aí por setores do cristianismo de que Israel seria uma terra prometida, né? Uma terra aí, né, dos filhos de Deus, e que com isso daria aval, né, inclusive para Israel fazer o que ela bem entender como ela está fazendo, né? Como que você vê essa desculpa o termo, esquizofrenia, né, por parte de alguns setores aí que idolatram, né, Israel? Eu acho que tem 2 pontos, tá? O primeiro ponto é que eu não consigo conceber uma pessoa que eu não consigo entender, e aí fica o questionamento para quem está assistindo, que frequenta, por exemplo, igrejas evangélicas ou neopentecostais, e que se fale muito dos judeus, né? Que se fale muito do judaísmo como essa religião do povo escolhido, e não se considere escolhido também, né? Porque a Bíblia, a priori, do que eu estudei, mas do que eu conheço, todos somos filhos de Deus, e todos somos iguais, e todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, a ideia de ter um povo escolhido ou de ter melhores entre todos não faz nenhum sentido, é completamente anticristão, completamente contrário aos ensinamentos de Jesus e a sua doutrina. Então, o primeiro ponto é que a própria ideia de um povo escolhido não é verdade, não é verdadeira, não é isso, não é isso. A história da Bíblia narra a trajetória de um povo do Egito até a Terra Prometida. Esse povo não é necessariamente, essas pessoas não necessariamente são as mesmas pessoas que hoje estão lá em Israel lutando contra os palestinos, né? A gente mal sabe quem são essas pessoas. A gente está falando de uma história que foi escrita há milênios atrás, né? Sobre um povo que não tem certeza se ele existiu ou não, ou seja, porque não se sabe até que ponto a Bíblia é ou não um relato histórico, mas independente dela ser histórica ou não, entendeu? Não há como você provar, digamos assim, a continuidade de uma herança
por 3.000 anos, né? Sendo que o judaísmo, supostamente praticado pelaqueles povo que saiu do Egito e que atravessou o deserto por 40 anos, em nada se parece, em absolutamente nada se parece com o judaísmo no qual eu cresci, né? Não tem nenhuma relação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, de desmistificar essa ideia. O segundo ponto é entender que essa ideia é puramente retórica, né? Ela é puramente retórica, ela é construída por parte dos sionistas para impor uma ideologia supremacista e de falar assim, nós somos o povo escolhido e, portanto, nós temos mais direitos do que outras pessoas, né? Então, o perigo de você aderir a uma ideia dessa, você concordar com uma afirmação dessa, é você estar apoiando um grupo que está se colocando como superior ao restante das pessoas, inclusive a quem provavelmente está reforçando essa ideia, né? Então, se um cristão evangélico, neopentecostal, for para Israel e perguntar se ele poderia compor e fazer parte daquele Estado, e provavelmente receberia um grandíssimo não, porque ele não é visto da mesma forma como são vistos os judeus. Então, é muito importante que isso fique claro. Agora você vai me perguntar, então, por que as igrejas neopentecostais, né, as igrejas evangélicas, defendem tanto Israel, né? Qual que é essa obsessão que essas pessoas têm com Israel? E a resposta que eu vou te dar é a seguinte: Israel hoje se auto-intitula como bastião do mundo ocidental, ou do mundo livre, ou do Ocidente, no meio do mundo árabe. E Israel coloca mundo árabe como essa grandiosa barbárie, né? Como essa terra habitada por animais humanos, né? Com os próprios oficiais israelenses, né? Se dirigiram à população de Gaza logo no início do genocídio. Então, esse enfrentamento à barbárie, né? Esse enfrentamento, esse choque de civilizações, na qual se coloca como superior uma civilização que tem uma origem europeia, que tem uma origem branca, seria essa civilização judaico-cristã, contra a civilização árabe, digamos assim, os povos árabes e o Islã, né? É a mesma postura violenta, né, com a qual a igreja evangélica e neopentecostal se coloca, por exemplo, em relação aos terreiros e às religiões de matriz africana aqui no Brasil, né? Então, esse é o paralelo importante a ser feito, né? Quando se defende o Estado de Israel e se vangloria o Estado de Israel, é porque está se pregando uma violência que depois ela acontece aqui no Brasil contra a população negra e principalmente contra as pessoas que têm uma fé no candomblé, na Umbanda, em outras religiões de matriz africana. Então, a relação vai por aí. Isso é uma relação, digamos assim, ideológica, uma relação que condiz em perspectivas de mundo. Num nível abaixo estão as relações comerciais, as relações de poder, as relações de compra, venda de armas, compra, venda de, enfim, tecnologia militar de securitização. Hoje a gente não detém tanta informação, né, sobre o que faz com que haja tanto investimento dessas igrejas em Israel e vice-versa, e haja tanto investimento de Israel nessas igrejas. Mas, com certeza, a gente ainda vai descobrir, a gente ainda vai encontrar relações fortes, comerciais, né? Que é como, por exemplo, quando a gente encontra algum pastor envolvido em tráfico de drogas ou tráfico de armas, que isso acontece. Quando a gente encontra também, existem muitas questões de turismo neopentecostal para Israel, que é de interesse econômico para Israel importante, né? Enfim, eu acho que eu pensaria dessa forma, assim. Pelo menos eu acredito nisso. Oxa, vamos falar um pouco aí, né, acho que no dia de outubro de 2023, né, foi quando começou aí, Dia né, 7. esse novo, dia 7, né, de outubro, né, de 2023, quando começou, né, o massacre, né,
dessa ofensiva, né, que do grupo do Hamas, né, que, né, que houve um avanço, né, sobre Israel. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Israel, que tem uma das principais potências bélicas do mundo, que tem um sistema de inteligência, né, que muitos países não têm, não conseguiu, né, é, detectar esse grupo, né? Por que será? Não soa meio estranho isso? Olha, dá para ver de duas perspectivas esse fato. Porque a gente ainda não tem essa informação. A gente ainda vai demorar anos para entender o que de fato aconteceu, né? Mas há duas formas principais a gente poder olhar para o mesmo fato. Uma delas é que tamanha era o descaso com a população de Gaza, tamanha era a desumanização que essas pessoas sofriam, né? Que os israelenses nem mais enxergavam a possibilidade de uma organização militar por parte do Hamas. Nem mais acreditavam, né, que esse povo teria essa capacidade de organização, essa capacidade de articulação, essa capacidade bélica, essa capacidade de treinar, né? Porque, na verdade, se tem alguns registros já na qual a gente sabe que os israelenses já sabiam que Hamas estava preparando esse ataque, eles já sabiam que alguma hora viria algo nessas proporções. Eles, inclusive, foram informados na noite anterior de que no dia seguinte haveria um ataque. Essa informação chegou ao alto escalão. E eles decidiram não agir. E isso talvez seja, de fato, porque não acreditaram que, de fato, aquelas pessoas tenham essa capacidade. Então, eu posso pensar dessa forma. É uma das formas de pensar. A outra forma de pensar é de que, de fato, Israel talvez não seja essa superpotência que a gente tanto fala. E talvez esse seja o grande medo que os israelenses passaram a ter quando viram os palestinos entrando nas suas cidades e tomando algumas posições dentro de Israel. Porque isso é algo que não é que não tinha acontecido, é que isso nunca tinha acontecido. Não é que não acontecia desde. Não, isso nunca tinha acontecido. A única vez que, de fato, um exército árabe conseguiu adentrar o território israelense e ocupar um pouco de terra foi em 1973, na Guerra de Outubro, né, ou na Guerra de Yom Kippur, no qual o exército egípcio e o exército sírio conseguiram, por pouco tempo, retomar parte de território que já haviam perdido para Israel numa guerra anterior. Ou seja, por alguns dias, o exército sírio e o exército egípcio conseguiram retomar um território que era deles, que Israel havia conquistado numa guerra anterior, em 1967. E isso foi o máximo que o exército árabe conseguiu adentrar o território, né, israelense. O que o Hamas fez foi completamente extraordinário, completamente inovador. E coloca realmente o exército de Israel em xeque. Coloca todo esse sistema de securitização em xeque e faz a gente até mesmo questionar se esse sistema que Israel vende para o mundo, esse sistema de segurança, esse sistema de securitização, esses sistemas, essas armas super avançadas, de fato dão conta de conter uma pressão popular importante, conter a pobreza, conter a miséria, conter o genocídio que os palestinos de Gaza já sofriam antes do 7 de outubro, né? Porque vale lembrar que Gaza está sob cerco militar israelense desde 2005, né? Desde 2005, as fronteiras de ar, terra e mar de Gaza são controladas pelo exército israelense. Desde 2005, Israel controla o que entra, o que sai, e proíbe algumas coisas básicas que Israel alega serem usados para construir bombas contra si. Então, além das diversas ofensivas que Israel já fez a Gaza desde que começou o cerco, teve em 2009, em 2011, em 2014, né? Então, na verdade, é importante lembrar isso, que não só o exército de Israel não é imbatível, né? E que, portanto, Israel tem muito medo que isso venha a público, porque, obviamente,
se isso passa para a cabeça das populações árabes de outros países, como Egito, Síria, Jordânia, Líbano, e até mesmo dos palestinos, né? Isso faz com que eles tenham outro tipo de coragem para enfrentá-los, né? E, por outro lado, isso coloca também em xeque a principal commodity que Israel vende para o mundo, que é a capacidade de se controlar uma população sem soldados, né? Que acho que esse é o principal produto. É importante entender que Gaza, para a economia israelense, é um grandiosíssimo laboratório de desenvolvimento de armamento bélico e desenvolvimento tecnológico. É um grande showroom de como que um Estado consegue controlar populações gigantescas sem a presença de soldados, através de drones, câmeras, sistemas de securitização, softwares, né? Sistemas esses que são vendidos, né, para o mundo todo, e que países como até mesmo o Brasil, por exemplo, compra esses produtos. Então, recentemente, o Brasil estava para fechar um acordo de compra de carros blindados israelenses que são testados em cima dos palestinos, né? E que são vendidos como testados em guerra. Os caveirões, né, que tem aqui na Polícia Militar de São Paulo, 6 caveirões, aqueles gigantescos que a gente vê em manifestações, eles são israelenses. Isso sem contar com os sistemas de drones que são usados para monitoramento da Amazônia e outras coisas. Então, acho que é muito importante que 7 de outubro colocou isso em xeque, né? Colocou tanto quanto os israelenses são, de fato, racistas, quanto como que eles não são imbatíveis. Certo. Ô, Guilherme, posso E pedir uma pausa, um segundo? Um pode, segundinho. Um segundinho. voltamos já. Tô aqui. Perdão. Não, tudo bem, tranquilo. E Chá, atualmente, como que você vê o desenrolar aí desse mais um, né, triste capítulo de Israel e Palestina? Olha, uma coisa muito triste é perceber que a gente não se surpreende mais, né, de notícias como a que a gente ouviu recentemente de Rafa, na qual Israel bombardeou e incendiou barracas de refugiados que já haviam sido expulsos de suas casas devido à destruição massiva que Israel tem promovido na faixa de Gaza. Essas pessoas que já haviam se deslocado para essa suposta zona segura, a qual Israel havia pedido para elas se deslocarem, atenderam a demanda de Israel, estavam vivendo em barracas, vivendo graças à ajuda humanitária que Israel nem mesmo permite entrar. E mesmo assim, elas foram bombardeadas e as barracas acabaram sendo incendiadas devido ao uso de armamento que não previsto, né, fósforo branco, né, não previsto, colocado como proibido pelo direito internacional. Pessoas que estavam dormindo, pessoas que estavam em suas casas dormindo, em suas barracas, né, dormindo. Então, é uma catástrofe isso, é mais uma catástrofe, e ao mesmo tempo não surpreende, né? Não é algo que a gente olha como se fosse algo inédito, algo. No fundo, a gente normalizou essa situação porque Israel já se comprovou diversas e repetidas vezes um Estado que não leva nem um pouco, nenhuma gota sequer da humanidade e dos direitos palestinos e que está intencionada ao seu extermínio total, né? Isso está claríssimo depois desse ataque. Porém, se há algo positivo que possa se tirar dessa conjuntura é de que, desde que a Corte Internacional de Justiça decretou o cessar-fogo, isso aconteceu um dia antes desse fato, e o pedido pelo Tribunal Penal Internacional pela prisão de Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, que são, respectivamente, o primeiro-ministro e o ministro de Defesa israelenses,
tem feito com que, pela primeira vez na história da luta do povo palestino, o direito internacional reconhecesse e legitimasse a sua existência, a sua luta, né? Por 76 anos, a gente viu Nações Unidas e organismos internacionais que completamente negligenciaram, né, as demandas palestinas ao longo de 76 anos. Inclusive, a própria cessão do direito à construção do Estado judaico na Palestina se deu através da ONU. A ONU é a grande, digamos assim, responsável por toda essa história que dura já 76 anos. E pela primeira vez, a gente vê uma mudança na conjuntura na qual, de repente, o direito internacional parece estar a favor, ou pelo menos não está tão contra os palestinos, né? E de lá para cá a gente vê que, de repente, começou a se desenvolver um debate a respeito de sanções contra Israel, né? Países que, por muito menos, já recebem sanções grandes. Pode-se começar com a Rússia, né? Que é um país que, através da invasão da Ucrânia, começou a receber sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, né? A invasão da Ucrânia, que não quero justificar, que, assim, de nenhuma maneira eu acredito que seja correta ou legítima ou nada disso, porém, não dá para comparar o impacto que a Rússia teve na vida dos ucranianos em relação ao impacto que a Israel está tendo na vida da população palestina há 76 anos. É muito mais grave. Israel não sofre de nenhuma sanção, né? Mas a Rússia é só um exemplo, porque você tem vários países, como, por exemplo, Cuba. Cuba é um país que sofre com sanções econômicas até hoje, né? Israel não tem nenhuma. Venezuela é um país que sofre também de sanções econômicas pelos seus regimes políticos, pela sua forma de organização social que não condiz com aquilo que estabelece o imperialismo norte-americano. E, portanto, sofre sanções. E o principal alvo de sanções é o Irã, que é o principal inimigo de Israel, né? E é o principal, digamos assim, é o único que consegue fazer frente a Israel hoje no Oriente Médio. Então, você tem uma situação na qual o debate sobre sanções ele é sempre direcionado a estados que são, digamos assim, inimigos, né, do imperialismo norte-americano e europeu. E agora, pela primeira vez, você possibilita que se fale de sanções a um estado que faz parte dessa cúpula de países que compõem a ordem da colonização mundial. Se de fato vai ser possível sancioná-los, se de fato vai ser possível boicotá-lo, a Israel, né, me refiro, bom, a história vai dizer, e aí cabe a nós, sociedade civil, pressionar o máximo possível o nosso governo para que pelo menos o Brasil adote sanções contra Israel, né? Mas só o fato da gente ter a possibilidade de, nessa esfera multilateral, debater isso, acho que já é um avanço importante e espero que isso seja mais um passo em direção à libertação da Palestina. E, Chá, vamos aí para a última pergunta, né, do nosso papo. Eu falei que ia durar uns 40 minutos e acabou indo para 50. E é possível, hoje, né, tem muita gente que tenta dar uma resposta para essa questão como a solução dos dois estados, né? Um estado para Israel, um estado para a Palestina. Para você, é possível fazer isso? Olha, se foi possível a construção do Estado de Israel, acho que tudo é possível. O Estado de Israel é fruto da limpeza étnica de 750 mil palestinos em suas terras. 2/3 da população nativa foi expulsa de suas terras. Então, se é possível ou não é possível, tudo é possível se isso estiver na mesa, né? Se essa possibilidade estiver na mesa. O lance é se as partes estão dispostas a cumprir com o que lhes corresponde, né? E isso não é o que Israel tem mostrado. A proposta de 2 estados para 2 povos é uma proposta que entrou na mesa na década de 80, né? A gente está em 2024, né? Ou seja,
A gente está falando de 40 anos atrás, a gente falava de dois estados, né? E na década de 90, 1995, desculpa, 1993, Israel assinou os acordos de Oslo, que foram os acordos assinados entre o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, né, Organização pela Libertação da Palestina, Yasser Arafat, que visava a implementação, de fato, dos dois estados, do Estado da Palestina. E que isso teria, por parte dos palestinos, a condição deles entregarem as armas, e eles seriam um Estado desmilitarizado, né? Sem autonomia fiscal, sem moeda própria, sem infraestrutura própria de portos e aeroportos, né? Os palestinos basicamente cederam todas as suas pretensões de soberania nacional em troca da construção desse Estado que supostamente lhes traria paz e dignidade. Mas quem não cumpriu seu papel não foram os palestinos, foi Israel, né? Que durante toda a implementação do processo, né, da suposto processo de implementação dos dois estados, não só continuou, como intensificou a construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que na época estava sendo colonizada também por israelenses. Então, quando a gente fala de dois estados, para mim, ele não faz sentido por duas coisas. Primeiro, porque é uma carta que já está na mesa há 40 anos, que teoricamente já foi colocada em prática, que ela já deu errado, e a gente segue falando de algo que a gente já comprovadamente mostrou que deu errado. A gente já sabe que deu errado. Isso já aconteceu, já foi dito, já foi implementado e já foi desimplementado, né? Que deu errado. Em segundo lugar, porque o Estado de Israel, como disse anteriormente, é um Estado que se baseia na ideia da supremacia judaica perante as outras grupos étnicos, religiosos e culturais e nacionais, né? E, portanto, eu acredito que não há espaço para esse tipo de regime político, nem que seja ao lado de um Estado palestino. Ou seja, não deve existir um Estado que se coloque como Estado supremacista judaico, né? E por isso que é importante colocar que essa suposta solução de dois Estados, mesmo que a gente ignorasse a história e ignorasse o fato de que ela já foi implementada e que já não aconteceu, mas vamos esquecer disso. Mesmo assim, dois Estados, né, ou a permanência, a continuidade do Estado de Israel, significa a continuidade dessa ideologia que exclui as pessoas pela sua raça, credo, cor, né? É a preservação de uma ideologia racista, é a legitimação de uma expressão de supremacia branca num território árabe, né? Nem que seja só em um pedaço, né? E, portanto, não há espaço nem na Palestina, nem em nenhum lugar do mundo para a continuidade dessa ideologia e dessa perspectiva de mundo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui essa ótima entrevista aí com o Chá. Quero agradecer ele aí pela participação, por ter aceitado o convite. Foi tudo aí em cima de última hora, né? Devido a alguns imprevistos que o canal teve, né? Mas o papo rolou bem legal, né? Gostei bastante aí da nossa conversa e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Não, é isso, é só agradecer, agradecer pelo espaço, espero que tenham gostado, e sigam o nosso coletivo Vozes Judaicas por Libertação no Instagram, e agradecer a todos que ouviram e lembrar e honrar a luta dos palestinos, aos palestinos, a esse povo heróico que há 76 anos vive no combate aí ao imperialismo, assim como as populações indígenas no Brasil, que há 500 anos vivem o mesmo combate ao mesmo colonialismo, e as religiões de matriz africana e a população negra, que também há centenas de anos vive lutando contra essa mesma força que até hoje tenta extingui-la e tenta eliminá-la.
e colocar que, assim como Israel é uma força que compactua com o imperialismo, com a colonização, com a segregação racial, com a supremacia branca, a luta contra Israel, a luta pela liberdade da Palestina, é a mesma luta dos povos indígenas, é a mesma luta da população negra, da liberdade religiosa, e, portanto, faço questão de honrá-las e nomeá-las aqui, e é isso. Muito obrigado a todos. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Char, e também agradecendo também a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas, né, que nós produzimos, e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só um bom feriado aí a todo mundo. Um forte abraço e fui.